volta e olha, ontem falamos aqui sobre as dores do fim de ano. Hoje vamos avançar um pouco e falar sobre as dores causadas também por emoções, por sentimentos, aqueles avisos que o nosso corpo nos dá, mas que às vezes a gente não escuta. Você sabia que as dores nas costas, cabeça, articulações podem não ter relação específica com essas regiões que doem? E também que as dores do aparelho digestivo nem sempre são causadas pela alimentação. Para nos ajudar a entender essas situações, a gente recebe aqui no estúdio o fisioterapeuta, especialista em osteopatia, João Irê. Muito boa tarde, bem-vindo, João. Boa tarde, Graziane. Obrigada por estar aqui. João, eu começo te perguntando sobre que forma que os sentimentos, que principalmente nessa época do ano, finaleira, né? A gente já está um pouco estressado, mais emotivo, tem uma mistura de sentimentos. De que forma isso interfere no nosso corpo físico? Sim. É importante compreender que essa fase é uma fase de bastante estresse, encerramento do ano, mas isso pode ocorrer em vários fatores do ano, né? E essa grande situação de estresse vivenciado pelo paciente, ele pode gerar uma adaptação, tanto física como química nesse paciente, né? Física sendo relações musculares e articulares, como química, relações gástricas, né? E isso não dando atenção, ela pode gerar futuramente em relações como os desconfortos e dores. E essas dores, por vezes, a gente acaba sentindo muita dor na cabeça e a gente quer tratar essa dor, inclusive, medicamentosamente falando, né? Sim. Tomando medicamentos e aí por conta. Existe alguma forma da gente encontrar outras saídas? Como é que é a osteopatia nesse sentido? Sim. A relação do estresse e essa dor que aparece após esse episódio de estresse, é importante que o paciente tenha como visão que se isso apareceu logo depois de um estresse, isso pode ser responsável pela essa situação. Então, trabalhar essa vivência ocorrida, né, ela pode ocorrer de imediato ou ela fica por um bom tempo nesse paciente. E aí a visão da osteopatia nesse caso, a gente trabalha o físico, né, como tratando primeiro a origem do problema, onde tudo começou, né, fisicamente. E aí, dependendo das dores, porque ela dá sinais, a gente pontua em alguns pontos, falando com o paciente, explicando para ele, isso pode ter um fundo emocional decorrente disso, né? Então, conhecendo o paciente nesse diálogo, é possível entender, por exemplo, que uma dor nas costas, às vezes, é uma tensão muito forte por algum estresse. Isso. Toda patologia, ela tem um fundo emocional que pode ser desencadeado. Tá? Então, nem sempre só se basear no físico, sem dar essa abordagem, que a psicologia é bem importante também em muitos casos, né, nesse paciente, tem que direcionar às vezes para uma área dessa. De uma área diferenciada também. Então, toda patologia ela tem essa relação e ela pode muitas vezes, onde apresenta a dor, nem sempre é a origem do problema. Inclusive, às vezes a gente está com uma dor numa perna, por exemplo. Isso. Mas, por vezes, o problema não está na perna, pode estar na lombar, e a gente está compensando, é assim que vocês falam, né? A gente acaba compensando a dor porque o corpo se defende, é uma defesa do corpo. O corpo, ele gera adaptações, né? E essas adaptações, em decorrência de um fator, elas podem, a longo prazo, gerar algumas patologias. E aí, muitas vezes, o paciente sente dor no joelho, direito, e na verdade é uma disfunção lá do pé esquerdo, né? Então a pessoa se adapta. Então a relação da dor, ela sempre começa com uma situação aguda, né? E aí, se a gente não dá atenção para esse primeiro momento dessa dor aguda, não busca um tratamento, não busca um acompanhamento, essa dor ela vai se prolongar, causando assim, se instalando uma situação crônica, e aí essa situação crônica no paciente gera essas adaptações onde a dor nem sempre é o ponto principal. Perfeito. João, a gente também está nessa época em que a gente ingere muitos alimentos, só que ao longo do ano todo, às vezes as pessoas têm problemas gástricos, má digestão, tudo isso, refluxo também, que é muito comum. E isso também, nem sempre o problema é o que a gente está ingerindo. Sim. Pode ter outras relações? Sim. As relações gastrointestinais, elas estão quase que diretamente ligadas a uma situação emocional, né? Dependendo da situação, da vivência desse paciente, né? Mas é sempre importante verificar todo o contexto. Então, a disfunção gástrica, né, ou o refluxo, eles já são sinais de que alguma disfunção nesse paciente pode começar a instalar.
E a osteopatia é uma forma de ajudar a gente, então, a escutar isso que o corpo está nos falando e aí tratar isso. Como é que a osteopatia age? Tanto nessa parte da questão digestiva, também das dores musculares, musculoesqueléticas, como vocês falam, né? Sim, a osteopatia tem como visão tratar a origem do problema, né? Então, a gente busca fazer uma anamnese nesse paciente, né, para verificar quais são as compensações que ele tem, em análise com o que ele falou, e tentar buscar com técnicas manuais para reequilibrar toda essa disfunção biomecânica como visceral nesse paciente. Muito bem. Olha só, gente, que interessante, né? A gente entender o nosso corpo. João, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações nesse momento bem importante, fim de ano. A gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo para começarmos um 2024 ainda melhor. Obrigada, viu? Nada. O SC Acontece vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, estaremos de volta e esperamos a sua companhia. Até lá!